Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Ai, que glória. Quase eu fingi um arrebatamento de sentido. Porque por um momento não fazia sentido algum eu subir. Vou fazer o que ali, Jesus? E não é vitimização, não. Eu não tenho muito disso. É tipo consciência de o que eu posso acrescentar diante de tanto. E aí você chega a uma conclusão muito imediata. Humanamente falando, nada. É na hora que você pensa, vou cair duro aqui e vai ficar de boa. E então o Senhor diz, a minha graça, né? Se aperfeiçoa é na fraqueza. E aí fiquei olhando para Helena. E eu brinquei hoje com ela, logo que a vi, eu falei, você está muito maravilhosa. Mas eu não tinha noção do quão maravilhosa você estava. E me encanta, me impressiona. Já tive a oportunidade de lhe ouvir algumas vezes. E me impressiona que você não se permite ser influenciada, e isso me ensina a pregar a Bíblia como você ouve as pessoas falarem sobre ela, mas a debruçar sobre o texto exatamente como ele está escrito, não importando se isso vai tornar alguns personagens heróicos tão vulneráveis quanto nós. Por exemplo, nessa noite aqui, enquanto eu ouvia ela falando sobre Davi, eu mesma ali falei, Helena está arrumando ideia de eu tomar um ranço, uma raiva de Davi. Foi só comigo? Foi só comigo? Mas olha para tua irmã e diz, já passou, estou de boa. Mas é porque, para mim, revelação da palavra é isso. É a possibilidade de um prisma, em cima de um texto que alguém já conheça, mas sendo observado não pela forma com que as pessoas insistem em querer ver, mas acreditar que a revelação está em ser fiel ao que está escrito nele. E aqui que estão as lições. E nós tivemos a oportunidade de desfrutar desse derramar nessa noite. De uma maneira extraordinária. Olha para tua irmã e diz assim para ela, ainda bem que eu vim. Meu Deus do céu, ainda bem que eu vim. Aleluia. Aleluia. E isso se revela sobre a vida da pastora Helena, porque eu tenho percebido que admiramos muito mais e somos mais propensos a manifestar atitudes que revelam amor, não as pessoas perfeitas, mas aquelas que se tornam maravilhosas aos nossos olhos, por serem tão bem resolvidas que não tem medo de serem vulneráveis. E você é um exemplo de inspiração por causa disso. Você está muito maravilhosa. Bendita Helena, bendita. Deus a abençoe sempre, sempre, sempre. Quero louvar a Deus pela oportunidade tão honrosa de estar hoje aqui. Para mim é uma honra muito grande, muito grande. Eu amo essa casa, quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, na pessoa do pastor Arthur. Falei agora igual uma assembleiana mesmo, em que não há dolo, hein? Rapaz, eu vou te falar. Né? Foi, pronto. E pela vida da minha amiga pastora Thalita, hoje eu postando esquece! Se confundir um inimigo fosse uma definição física, seria essa pessoa. E aí falando sobre o lançamento desse livro sensacional, que eu não vi ela falando hoje aqui, mas certamente creio que falou ontem, mas eu quero falar dele hoje aqui agora. E na hora que eu observei aquele livro, na verdade ontem ainda no Rio de Janeiro, quando eu vi aquela prateleira preta com todos os livros expostos, alguém já foi lá? Pronto. Me deu um quebrantamento, porque na última ocasião que tivemos juntas, lá na casa temporária dela em Orlando,
eu vejo como Thalita se dedica. Então eu me emocionei involuntariamente quando eu vi o resultado do livro, porque é fruto de uma renúncia muito grande. E não é uma renúncia só de entretenimento, disso ou daquilo. Uma das coisas que mais me inspira na pastora de vocês é que ela renuncia a ela mesma, com uma propriedade, com uma avidez tão grande, que às vezes a minha oração é: Deus, lembra ela que ela é pó, que ela é cinza. Que isso, rapaz, essa mulher, hoje mesmo pensando sobre isso, eu disse assim: Deus, não é normal. Ouça isso. Eu disse assim: Deus, não é normal. Mandei uma mensagem para ela ontem, era umas 10 e pouca da noite. Quando foi 2h58 da madrugada, claro que eu só vi hoje de manhã, porque eu sou pó. Eu sou pó. Ela, escute. Aí eu vi que ela respondeu. Aí eu printei, circulei de vermelho o horário, mandei de volta para ela. Porque eu me lembrei. Mais de 12 horas de voo, somado a hora que acorda, a hora que vai, despacha a bagagem, pererê. Bota aí quase 15 a 16 horas só de translado. Chegou. E não chega assim. Ai. Já chega assim. Vambora. Eita. Aí eu tô vendo os stories. Ó, meu povo, só vocês mesmo para chegar aqui 6 horas da... Ai. Aí dá. Aí vem, se arruma, vai direto para a igreja. E pá, e come, se anima. Ainda gera conteúdo e livro e pá. Gabi é que sabe. Isso é um sirineu. E vai e pá. E tá no culto. Botou a Barbie no bolso ontem. Toda. Aí chega aqui, né, irmã Emília? Prega, ministra, com a vida se derrama. Aí eu pensando sobre isso, né? Porque quando eu quero dar uma fraquejada, eu digo: você nem tem, Camila, você nem tem filho, reage. Aí eu me levanto. Aí quando eu penso em dar uma fraquejada, aí diz: Camila, tu nem cuida de igreja. Aí eu, meu Deus. E aí eu falei: Deus, renova as forças da tua filha. Aí eu pensei: mas se bem. Às vezes eu penso assim: eu vou gastar mais tempo orando é por mim. Aí eu digo: Deus, renova. Aí eu falei assim: Senhor, como pode diante de Deus? Quando foi hoje refletindo sobre isso, porque eu estava escrevendo algumas coisas, o Senhor falou assim para mim: você conhece o que é isto? E eu disse: Senhor, o que é isto? E o Senhor disse assim para mim: isso é unção. Existem várias formas da unção de Deus se manifestar sobre a vida de alguém. E sem dúvida nenhuma, uma das formas de que Deus revela a manifestação da sua unção na vida da sua serva é este dinamismo. E isso nos inspira. Então estar para mim aqui hoje é uma honra, não apenas porque já seria se eu estivesse em qualquer outro compromisso da Santa Igreja do Senhor. Isso está acima de tudo, e de todos inclusive. Mas por ser alguém que nos inspira realmente. Alguém que é de verdade. Alguém que chora, que perde, que renuncia, que levanta, que tem dia que, como qualquer outro, se enfraquece, mas que está sempre olhando e dizendo: vambora, vai dar certo. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Aleluia. Por isso é uma honra. Aplauda a sua pastora, que eu vou aplaudir minha amiga. Aleluia! Oh, glória! Bendita! Bendita! Instituto Identidade, nós estamos aqui com esse propósito. E é por isso que eu chamei ela ali. Eu falei: Thalita, como é que a gente faz tipo, a gente quer participar mais. Eu quis dizer assim para ela: tá bom, depois dessa oferta aqui, como é que a gente faz para se tornar... Eu quis falar para ela, tipo assim, eu quero me afiliar a esse negócio. Ela: pois então, amiga, nós estamos vendo isso. E eu disse: veja logo. Porque
Quando você vê Deus abençoando, né? E uma mulher de Deus, você não quer assim dar um beijo, um abraço e se ir embora, né não? Eu já me vi recebendo a cartinha do Instituto Identidade, dizendo obrigada por sua cooperação, estamos lhe mandando um livro, né não? E já me vi também aumentando esse zero do termômetro aí, porque eu também recebi isso. Falei, Jesus, nós vamos aumentar esse negócio aí. Falei, Jesus, eu creio. Porque eu ministro isso sobre a nossa vida no Brasil. É por isso que nos últimos 6 anos, nosso ministério tem contribuído de maneira monetária somente em território nacional, a fim de confirmar uma palavra profética que da parte de Deus eu recebi, de que a igreja brasileira e aqueles a quem o Senhor tem abençoado nos últimos anos, independente de qualquer crise, eu tenho dito isso para o Senhor: Senhor, nós não vamos fazer parte daqueles que abençoam do que lhe sobra. Mas na mesma motivação daquela viúva, gente que não tem medo de dar tudo, né? De entregar, através do serviço, das obras e também do dinheiro, porque a Bíblia diz que ele a tudo responde. E missionário voluntário não é mendigo. Você não dá para ele o que sobra, você precisa pelo contrário. Jesus disse que no reino de Deus o maior é o que serve. Então que sobre ele seja uma honra maior. Então o que eu tenho profetizado é que em algum tempo aqui no Brasil, e que eu já falei, Senhor, se quiser começar com alguém, eu estou aqui na fila, o Senhor sabe disso. De que, Camila? Nós vamos sair dos milhares para os milhões no campo missionário. Alguém liga comigo essa palavra? Amém, aleluia. Então é uma honra por tudo isso, por tudo isso. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Versículos 25 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Wesley, sabe qual é o bom de ter você num culto? Saber que você pode ficar para tirar foto por mim. Já te peguei já, viu? Amo. Quem achou, diga amém. Pronto, aumentou o número, vamos lá. Versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos, que padecia de uma hemorragia, e que já havia sofrido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. E imediatamente ao tocar, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem me tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e tu perguntas quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha. Ele lhe disse o que, gente? Filha. Ele disse o que, gente? Filha. Olha para tua irmã e diz assim: curou de novo. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada. Em outras versões, seja livre, deixe teu mal. E você diga amém. Senta dando glória a Deus aí. Oh, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 12 anos não são 12 dias, né, minha gente? Gente, são 12 anos. Eu quero que vocês levem algumas coisas muito importantes aqui em consideração antes da gente aplicar o texto. Vamos aqui compreender a condição real, original daquela mulher. São 12 anos minando sangue sem parar. Minando sangue numa época que não tem transfusão sanguínea. Minando sangue numa época em que não tem reposição hormonal. Não tem uma forma imediata de injeção de ferro no pouco sangue que lhe circula. Então são 12 anos minando sangue, fraca, anêmica, cabelo caindo, unha quebrando, pele manchada, fraca, associado ao fato de saber, de ter certeza que sua doença, que sua enfermidade é incurável. Se você soubesse que estava se tornando, ou enfim, se você recebesse um laudo de uma doença incurável, isso ia impactar de maneira imediata seu emocional, sim ou não? Sim ou não? Então veja, todas as vezes que o nosso emocional é impactado, a gente acaba por desenvolver outras enfermidades chamadas doenças psicossomáticas, que são aquelas que não são geradas do corpo para a mente, mas que são geradas da mente para o corpo. Então ela vai somatizar toda a questão física, a questão emocional, que por consequência de estar com o emocional abalado, aumenta a debilidade física. Então, meu irmão, ela não está mal não, ela está muito mal. Sem qualquer perspectiva de esperança. E aí, o dinheiro que ela tinha, e me parece que ela tinha uma posição de vida boa, porque ninguém consegue subsidiar tanto tempo sem ter condições de trabalho, ou seja, ela não colocava, ela só retirava. Então ela tinha uma condição de vida estável até que essa enfermidade lhe ocorreu, porque ela conseguia despender sem conseguir colocar nada para dentro. Camille, como é que você sabe que ela não tinha plano de investimento? Como é que você sabe que ela só colocava para fora e ela não tinha nenhum trabalho para colocar para dentro? Porque, de acordo com a lei estabelecida por Moisés, a gente vai descobrir que as mulheres, no período da sua hemorragia, fosse no período natural do seu fluxo, ou fosse, como o caso dela, por enfermidade, precisavam ficar completamente segregadas, separadas. Então veja, as mulheres não tinham acesso direto ao templo, elas não tinham esse acesso direto, mas todas as vezes que iam ao templo, elas tinham liberdade para o pátio. Elas também podiam ir para a sinagoga, que era onde a palavra era ministrada. Elas poderiam aprender ali, mas uma mulher na condição dela não poderia ser ministrada. Então veja, se há nela a esperança do Deus de Israel, sabe-se que ele é manifestado pela sua palavra. Por isso que o próprio Deus dizia a Moisés: Moisés, cante aquilo que eu fiz, para que as gerações não se esqueçam daquilo que eu fiz. Porque por mais romântico que pareça a gente dizer que não adoramos a Deus por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, Deus sabe que isso não é verdade. E não é verdade porque nós somos oportunistas, não é verdade porque sem a palavra que manifesta o que Deus fez, torna-se impossível gerar fé nele. Porque a palavra é quem diz quem ele é. Então é através da sua palavra, sabendo quem ele fez, que eu passo a conhecer quem ele é. Então não tem essa conversa. Você pode até depois de conhecê-lo, aí sim aprender a servi-lo por quem ele é, independente daquilo que ele faz. Mas a única maneira de desenvolver intimidade com ele é primeiro conhecendo suas obras, sua manifestação através da sua palavra. Então veja, essa mulher está completamente desassociada dessa ministração. Ela não tem mais a palavra da sinagoga. E outra, ela era tida dentro daquela sociedade como uma mulher imunda. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. De acordo com a lei, ela era suja ou era imunda? Imunda. E o que é uma pessoa imunda, Camila? Uma pessoa imunda é uma pessoa diferente de suja? É. A sujeira, ela não é boa, mas ela é tolerável. Você não tira pó da tua casa todo dia. Tem dia que o pó está lá e isso faz com que sua casa fique suja. Mas não é nada que seja intolerável. Você tem outras prioridades.
Vamos ser honestos, às vezes a gente sai de casa com uma roupa que não está 100% limpa, não saiu do guarda-roupa, mas peraí, também não está suja. Estou mentindo? Aí você diz, vou dar só mais uma gastada. E tem aquelas que às vezes a roupa está toda limpa, mas na hora de sair, a criança esbarrou um negocinho de nada na manga, uma beirinha. Fala a verdade, tu volta e troca a roupa toda? Nada, troca nada, não vem com essa. Só para tirar aqui, vai pegar a maquiagem toda. Aí você já diz, não, eu vou dar aqui um jeitinho. Você tolera algumas coisas que ficaram sujas. Eu não estou dizendo que é correto. E também não estou dizendo que nós deveríamos fazer. Eu estou dizendo como costuma ser. E dentro desse contexto, fala a verdade. Quem aqui nunca chegou em um lugar onde percebeu que bateu uma sujeirinha, um fiozinho, alguma coisa, e você foi de boa, falou, ninguém vai ver. E aí uma pessoa inconveniente, não é? Olha e diz assim, peraí, rapidinho. Sujou aí, menina. Aí aqui, você do nada, fala a verdade. Você está na casa de Deus. Um espírito de sonsice te pega. E você diz, menina. Todo mundo aqui já deu uma dessa. Não diz que não, que Deus não se agrada de mentira. O que eu estou querendo dizer? Não é certo, mas você tolera algumas coisas. Por exemplo, eu quero que você entenda esse contexto. Quando você está muito apertada, e você precisa usar um banheiro, o nível do seu aperto faz você tolerar algumas coisas que se fosse na sua casa jamais aconteceriam. Ué, é o aperto. Não tem lugar, não tem o que fazer, não tem para onde ir. Ah, mas é aquilo ali que tem, aí tu vê. Mas que você vai no desespero, você vai lá e usa, e tá, e sai, e alguém pergunta, e aí foi tudo bem? Foi. Aí você sai reclamando, sai falando, olha, banheiro sujo. Olha que gente porca. Olha, mas usa. Agora também já aconteceu ao contrário. De mesmo diante de muita necessidade, quem aqui nunca teve a experiência de entrar num banheiro com um pé, e aí a pessoa que está do lado de fora vê a gente sair com outro e perguntar, e aí foi? E você dizer, não dá. Não dá. Aí você não diz assim, está sujo. Imundo, que é isso? Intolerável. Essa mulher não era tolerada, ela não passava batida na sociedade. Ninguém queria gastar tempo com ela, porque qual era o ritual de purificação para alguém que só encostasse numa mulher como ela? 7 dias de purificação intensa. E detalhe, você tem que purificar tudo que você usa, você tem que purificar você. Aí veja bem, você se purifica onde? Dentro da tua casa, antes de passar no templo. Só que quando você entra em casa, a casa se torna imunda porque você pisou na casa. Aí tu tem que purificar a casa. Menina, rapaz, olha, era uma demanda tão grande de tu esbarrar com uma pessoa imunda, que o que o povo fazia? Evitava. Eu não tenho tempo para isso. Então essa mulher era uma mulher muito solitária, essa mulher era uma mulher muito sozinha. A gente está colocando aqui o quadro para a gente poder entender o que de fato é ser vítima. Porque é necessário, até para a aplicação da palavra vitimização, que hajam motivos que subsidiem essa dor. Camila, por que você está falando isso? Eu vou falar rasgado. Porque tem metade aqui que precisa receber a palavra da cura, mas tem metade aqui que precisa parar de fingir que tem doença. Parar de fingir que tem problema nessa envergadura. Parar de fingir que tem coisas acontecendo a ponto de justificar uma conduta deplorável. Não é o caso dela, o caso dela é uma realidade. E aí essa mulher, dentro desse contexto, olha como a vida dela vai começar a mudar. Sozinha, segregada, imunda, 12 anos minando sangue, perdendo a vida dia após dia, sem qualquer possibilidade e em crise financeira. Ela não tem absolutamente saída alguma, mas ela tem uma característica que enquanto você e eu preservarmos essa característica, haverá sempre a possibilidade de uma saída, mesmo aonde não há porta. Oh, meu Deus do céu! Que saída é essa, Camila? Essa saída já foi descrita pelo apóstolo Paulo quando disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então vem comigo, a fé vem pelo
e o ouvir a palavra de Deus. Olha quando a vida dela começa a mudar. Quando no versículo aqui que nós lemos, o texto diz, porém, o que significa? Entretanto, apesar de tudo, a despeito de tudo que você viu aqui agora, ela ouvia. Algumas versões, a conjugação está no gerúndio, ouvindo. Significa que ela não ouviu uma vez, ela vinha se alimentando daquilo que Jesus fazia e as pessoas comentavam. Então veja, aonde está a saída e o início para toda e qualquer mudança, não importa qual ela seja? Manter os ouvidos abertos para o que Deus está fazendo, mesmo quando esta operação ainda não está acontecendo na sua vida. Você precisa se manter aberta a continuar ouvindo o que Ele anda fazendo, mesmo quando não é na tua casa. Você precisa se manter aberta a continuar a continuar ouvindo o que Ele anda fazendo, mesmo quando o alvo ainda não foi seu casamento. Você precisa continuar aberta a ouvir os testemunhos que outras pessoas que não você estão contando do que Jesus faz, estão contando de quem Ele é. Mas vamos falar a verdade, como já foi ministrado aqui, a verdade é que muitas vezes, brotando em nós, e é por isso que a palavra de Deus causa tanta ressalva, para que não brote em nós raiz de amargura, porque a raiz de amargura tem como um dos objetivos obstruir a nossa audição. Por quê? Por que eu vou ouvir aconteceu o que aconteceu na vida do outro, enquanto na minha vida não vivi o que eu quero? E isso vai ruminando o que já foi pregado aqui, a comparação, a inveja, e por fim você não tem raiva da bênção do outro, você tem raiva de Deus, que conhece o endereço dela, conhece o teu, mas ainda não visitou tua casa. Então Deus está nos alertando num método muito simples aqui, e o que Ele está dizendo é: mantenha seus ouvidos abertos para o que eu estou fazendo, mesmo que eu ainda não esteja fazendo na sua vida. Abra os seus ouvidos. Eu aprendi com um senhor muito querido, que os ouvidos são a boca da alma. Ele disse assim: se os olhos é a janela dela, da alma, né? Concupiscência da carne, por aqui se entra aquilo que se deseja. Ele diz: se os ouvidos fossem então as janelas, o ouvido seria a boca da alma, o lugar por onde ela se alimenta. Olha isso. Porém, ouvindo falar de Jesus, melhore o que você ouve, minha irmã. Melhore a conversa da roda das mesas que você senta. Vamos falar a verdade, tem lugar que você senta que você não fala nada, mas ouve tudo. E às vezes o que você está ouvindo ali é o suficiente para te contaminar, para te envenenar, para te magoar. Por isso o salmista vai falar de maneira tão abertamente no Salmo de número 1, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurada. Agora eu contextualizo para quem nos ouve aqui: aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como amargurada? Não, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora veja, olha a preocupação dele, de que o homem de Deus não esteja assentado na roda dos escarnecedores. Tem muita gente que não fala, mas ouve. Cuida do que você ouve. Qual é o tipo de programação que você deixa ligada na sua casa? Que tipo de canal alimenta a sua alma quando você está fazendo a sua comida? Quando você está arrumando a sua casa? Que tipo de hino? Eu vou falar. Tem hino, irmão, que eu estou falando hino aqui por ética. O negócio já tem um tom de opressão. Parece que ao invés de chamar a cura, chama deprê.
Que tipo de coisa você anda ouvindo? De que maneira a sua alma está sendo alimentada? Vindo do caminho, me lembrava com os meus irmãos no carro de um versículo de Salomão, quando ele disse: olha, se o teu espírito estiver de pé, ele erguerá todo o corpo. Olha o que ele diz: mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? Ou em outras versões, quem pois o levantará? O espírito só reage à palavra. Lembra? Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Completa para mim aí com inteligência. Qual Espírito se movia em Gênesis 1 mesmo quando não havia nada? Era o Espírito de quem? O Espírito de quem? Mas responda aí com a mesma inteligência. Ele operava alguma coisa quando se movia no Espírito? Não. Se você olhar o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele está se movendo, mas não está realizando nada. Ele está se movendo, mas não está promovendo nada. Porque o princípio que ele nos ensina a operar é o mesmo princípio pelo qual ele opera. Aí o versículo 3 vai dizer: e disse Deus. Aí você vê manifestação de palavra. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Aí sim você começa a ver manifestação de mundo. Aí você começa a ver criação. Veja bem, é uma pentecostal que está pregando. Se for para falar de mover, me chama mesmo. Eu creio. Então vai ficar nítido aqui que eu não estou militando em causa própria, porque senão eu estaria militando contra. Mas é só você olhar o texto. Havia mover e o mover era de... Não tenha medo não. Havia mover e o mover era de... Mas ele transformou alguma coisa? Ele trouxe à existência alguma coisa que não existia? Não, porque Deus não reage diante de necessidade ou emoções. O Espírito de Deus reage diante da sua... Quando a palavra diz, e disse Deus, ou seja, quando Deus manifesta a sua palavra, então o mundo entra em movimento, o caos entra em ordem, a luz reage nas trevas, aí começa a vir sol, lua, estrelas, porção seca, tudo aquilo que existe e há. Diz o autor da carta aos Hebreus: não foi feito por prova aparente do que se vê. O que isso significa? Não foi criado por necessidade, também não foi criado por desejo, foi criado de acordo com o que a palavra era manifestada. Haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve porção seca. Haja erva sobre a terra e houve. Haja animais que gerem conforme a sua espécie, e assim foi. E povoava rios, mares, oceanos. Oh meu Deus do céu, tudo de acordo com a sua palavra. Camila, até onde vai Deus por mim? Até onde vai a tua fé? Na palavra que Ele liberou. Então é por isso que Ele está nos ensinando através da vida dessa mulher, que toda a realidade, todo o diagnóstico de sua vida, toda a circunstância de sua vida foi alterada, não quando ela recebeu o diagnóstico, não quando ela tinha a noção plena da realidade, não quando ela percebeu que depois de 10 anos, ou sei quantos anos mais, não haveria cura, mas toda a mudança que ela precisava passou a acontecer a partir de uma coisa em atividade. O que? Ouvido. O que ela ouvia. É o que você ouve que muda a sua forma de pensar, de agir, de vestir. Por que o apóstolo Paulo é tão preocupado na comunidade eclesiástica com as más conversações? O que fez Deus ficar irado com o povo a ponto de querê-los destruir naquele deserto não foi o populacho, o povo que veio de Resma na saída do Egito para herdar Canaã? Aquele povo, desejando comer aquilo que comia no Egito, começou a reclamar com o povo de Israel, com os hebreus. Como eles não tinham acesso a Moisés, quem tinha acesso eram os hebreus. Então eles traziam para os ouvidos do povo, o povo levava para os ouvidos de Moisés, e Moisés levava para os ouvidos de Deus. Deus desejou em dado momento destruir todo mundo, inclusive os hebreus, nesse mesmo episódio. Por quê? Eu acho linda a colocação de um homem experiente como Paulo. Ele diz: não se iludem. Perdão, não se iludam. Não se enganem. O que é isso? Não se engane pelo charme, pelo riso de alguém, por uma mesa bonita, por uma mulher que se veste bem. Não se iludam.
Não se deixe enganar. Sabe o que ele está dizendo? Não avalie uma pessoa pela sua aparência. Não determine a sua capacidade de influência pela maneira de se vestir ou por quanto dinheiro ela tem ou deixa de ter. Isso aqui não é uma crítica sobre andar bem arrumado. Se nós não ligássemos para isso, hoje eu estaria vestida de hipocrisia. Porque eu não sei se você percebeu, eu me arrumei. Então, isso não é uma crítica sobre o que nós devemos fazer. Sabemos que tudo que temos comunica quem somos. Só que a prioridade que seleciona as pessoas a quem eu devo ouvir não podem estar baseada na roupa que ela usa, no carro que ela tem, nas rodas de mesa, ou enquanto a comida ela pode botar em cima da mesa. Por isso há uma ressalva: não se iludam, não se deixem seduzir. Em outras versões vai dizer: não se deixam enganar as más conversações. Corrompem os bons hábitos. Fiquem vigilantes. O irmão que defraudou a irmã, ambos filhos de Davi, não fez isso sob influência do primo, que era seu amigo, e que ao saber que ele desejava a irmã de vez frear, um amigo pode salvar a reputação e o seu caráter. Olha isso. Um amigo pode salvar a lembrança de uma palavra que Deus liberou para você, mas que a dor não está te fazendo criar memória dela. Então tudo depende de quem você só quer assistir canal que jorra sangue no noticiário e depois não quer lutar contra síndromes, terrores, espanto noturno. O Senhor está dizendo: sua alma não é o resultado da sua geografia. Sua alma não é o resultado da sua conta bancária. Me ouça. Sua alma é o resultado da soma daquilo que você decidiu escutar, ouvir ao longo da sua vida. O que você ouve determina sobre as suas escolhas. Ela vai ser capaz de sozinha elaborar um plano em cima daquilo que ela ouviu, um plano simples. Quer arrebentar com a vitimização? Quer sair desse lugar e compreender sua filiação em Deus? Crie um plano que você dê conta de cumprir e envolver terceiros. Olha o plano dessa mulher, eu acho ela... gente, naquele dia, eu sei que vai ter muita gente importante lá. Sara, Joquebede, mas eu vou chegar e vou dizer: me mostra aquela. Eu quero a do fluxo de sangue. A Cananeia eu não sei se foi, mas essa é filha, essa eu sei que vai estar lá. Ouvindo falar de Jesus. Diante do que ela ouviu, o que aconteceu? Ela gerou expectativa de fé. Porque o que ela ouvia? Ela ouvia o que Jesus fazia. Completa aí para mim, por favor. O que ela ouvia? O que ela ouvia? Agora pare para pensar isso. Você conhece um pouquinho do Novo Testamento. O que é que Jesus fazia? Alguém me fale alguma coisa aí que Jesus fazia. Curava quem? Curou cego? Jesus curou cego? Mais alguma coisa ele fez? Ressuscitou filho da viúva de Naim. Algum deficiente ele ajudou? Leproso curou? E era poderoso demais. Rapaz, o leproso olhou para ele e disse assim: se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele disse: eu quero ser limpo. Quando? Agora. Chegou no paralítico e disse para ele: queres ficação? Eu quero, mas toda vez. Queres ficação? Estou parafraseando. Eu quero, então levanta, toma tua cama e anda. E ele levantou. Então o que ela está ouvindo? Ela está ouvindo aquilo que Jesus fazia. Todas as vezes que a expectativa do que você ouve é gerado em fontes verdadeiras, aquilo que você ouve não vai só te inspirar, vai te motivar, vai te levantar, vai te dar poder de reação. Ouça, porque eu vou dizer de novo: se a fonte do que você ouve é verdadeira, ela não vai só te inspirar, ela não vai só te emocionar, ela vai te dar poder para reproduzir aquilo que você ouviu. Aquela mulher, diante do que ouviu, vai elaborar um plano muito simples. Ora, eu fico imaginando, ok? Não considere a ordem cronológica, eu estou falando sobre expectativa de fé.
Eu fico imaginando aquela mulher pensando assim: rapaz, água vira vinho. Que homem é esse? Eu imagino a vizinha que foi convidada para as bodas de Caná, ela perguntando de longe por cima da cerca: Dona Cotinha, como é que foi o casamento? E Cotinha respondendo: sai da minha cerca que eu te conto. Tô brincando. E aí ela dizendo: menina, estão contando uma história aí, não tem o filho da Maria? Aquela de Nazaré, sei, da favela, hã? Aí ela, estão dizendo que o vinho acabou, o homem mandou encher as talhas de água, e estão dizendo que a água virou, e era bom, hein? Daqui a pouco outra notícia. Estou parafraseando, só para você entender o contexto. E aí, como é que foi o sepultamento do filho da viúva? Senta aí do outro lado que eu vou te contar. Não teve enterro. Não teve não. Não tem aquele que eu te falei das bodas? Garota, não é que esse homem estava na entrada do cortejo? Vinha de um lado a viúva chorando a morte do filho. De um lado ela vem cantando: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. Os hinos mais bonitos são os de velório, não adianta. Aí vem ela, e do outro lado, só estou parafraseando que eu quero cativar seu entendimento. Vem os discípulos: traz a vida aos sepulcros. Jesus não quebra a lei, porque Ele é a própria legislação. Ah, Camila, mas Ele quebrou o sábado várias vezes. Não, a lei dizia que a vida era maior do que o sábado. O que é que Ele fez? Tocou no menino? Não, rapaz, aí eu imagino ela ouvindo. Ele quebrou a lei e tocou no corpo? Ele diz: não, o homem é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso que ele tocou no esquife. Ele tem tanta vida, que a vida passou para o esquife passou a vida para o menino levantou. E ele devolveu o menino para sua mãe. Não, imagina. E tá a mulher ouvindo. Olha para quem está do teu lado e diz: melhora o que você ouve. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar o que você faz. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar o que você escreve. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar o que você posta. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar seus áudios de WhatsApp. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar o que você prega. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar o que você canta. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar o ambiente da tua casa. Melhora o que você ouve, que você vai melhorar a sua vida. Melhora o que você ouve, que você vai reproduzir o que Jesus fez. Melhora o que você ouve, que você vai curar também, vai levantar também, vai ajudar também. Orebacanda labachai. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder comigo. Coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, abra os 2 braços sobre o ombro da tua irmã. E você vai dizer para ela: filha, melhore o que você ouve. É 1, é 2, prepara. 3, traz ela para perto. Bota ela debaixo desse sovaquinho suado. E diga para ela: melhore o que você ouve. E Deus melhorará o que você faz. Ouvindo, porém ouvindo. Ela ouviu. E o plano foi simples. Vem comigo, diga: plano, senta não, vamos terminar já. Diga: plano simples. Fala pra ela: para de ser complicada. Diga: seja simples. Você quer? Menina, pra mim. Ó. Eita. Eu recebo. Escute.
Plano simples. Essa mulher, ela é anti-vitimização. Sabe por quê? Quando você tem tudo cooperando contra você, você tem todas as justificativas que precisa para não chegar. Então você pode simplesmente decidir não ir. E se quando alguém perguntar por que você não conseguiu, você contar tudo que eu contei, a pessoa diz, não te julgo. E isso te alivia. Só que ela não quer viver sobre a compaixão dos outros, ela quer viver sobre a realização da palavra. Aí veja, ela vai criar um plano simples. A maioria das coisas que a gente não consegue fazer, não é porque a gente não tem toda a ajuda que gostaria, mas é porque a gente não faz a parte que cabe só a gente. Vou falar de novo. A maioria das coisas que a gente acha que precisa de dinheiro, recurso, gente, patrocínio, isso e aquilo, sobre justificativa de não conseguir fazer, não costuma ser por não ter tudo isso, mas por não fazermos com dignidade, com fidelidade, com esforço, aquilo que só cabe a nós fazermos. Essa mulher não é egoísta, mas uma vez que ela está arrebentada e não tem ajuda de ninguém, ela não pensa, não tenho ajuda. Ela pensa, eu ainda posso ajudar a mim mesma. E posso te falar, às vezes falta um pouco disso em nós. O que, Camila? A ajuda que você é tão boa de oferecer para todo mundo, oferecer um pouco para você também. Sabe? Ela vai elaborar um plano muito simples. Por que eu chamo de plano simples? Porque ela vai desenvolver um projeto que só depende dela e de mais ninguém. Toda vez que você for capaz de elaborar um plano que só envolva você, a chance disso falhar é uma só. Só que se você elaborar um plano simples de acordo com a sua capacidade, porque a palavra de Deus dá uma orientação. Tudo que vier à sua mão, faça como Camila Barros. Tudo que vier à sua mão, faça como Thalita Pereira. Tudo que... É o que está escrito na Bíblia, irmãos? Quem conhece o texto, completa com inteligência aí, por favor. Tudo que vier à sua mão, faça conforme sua força. Faça conforme o seu empenho, faça conforme você for capaz de fazer. Você não dá conta de faxinar a casa e fazer comida no mesmo dia? Então você vai ter que escolher uma. A irmã ali já gritou, não tem como. Mas tem gente que tem força, dependendo da casa. Conforme a sua força. Ela vai criar um plano que só depende dela. Aqui o plano, olha o plano. Sabe qual é o bom do plano que só depende de você? Não precisa do conselho nem da opinião de ninguém. Aqui, ó. A palavra de Deus, esse milagre, ele me chama atenção. E eu vou encerrar aqui nesse tópico. Me chama... tá crente a beça, hein? Essa palavra me chama atenção, porque até Marcos 5, só eram curadas ou curados as pessoas que Jesus tocava. Lucas revela isso. Ele diz assim, e a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Quais eram curados? Todos aqueles a quem Jesus... Então, olha o nível de expectativa que desenvolveu na mente das pessoas. Só pode ser curado quem por ele for. E aí ela, que era imunda, tudo que ela toca fica como? Então ela não podia tocar nele. Se a fé dela fosse limitada ao que ele já fez na vida das outras pessoas, ela desistia do plano agora mesmo. Olha o testemunho, ele tocou e ressuscitou. Olha o testemunho, olha, gente, Jairo está no meio dessa muvuca dizendo assim, rogo-te, te imploro, que entres na minha casa, toque e impõe a mão sobre a minha filha, para que ela viva. Porque o testemunho era esse, só é curado quem por ele for. Porque os discípulos diziam que a todos quantos ele tocava, estes eram. Aí se ouve um testemunho desse, você pensa o quê? Só pode ser curado quem por ele for? Só que isso não é verdade. Ou melhor, não é toda a verdade. Ou melhor, não é a única verdade. Porque se fosse verdade, todo mundo que está empurrando ele naquela multidão deveria ser o quê?
Tá todo mundo ali perto. Certamente a mão dele já resvalou em uns 10 ali. Mas eles foram curados. Essa mulher não desiste só porque o plano dela é inédito. Deus te trouxe aqui para te motivar hoje e dizer: não importa se o que te aconteceu, aconteceu com um monte de pessoas. O Deus criativo vai te dar um plano simples, mas inédito. Aí olha ela, olha ela. E se? Eu amo esse se. Porque esse se não é para dúvida, é para possibilidade. Deus está dizendo: use o se da possibilidade e não da dúvida. Se tão somente eu, olha aqui a mente dela, olha a mente dela. E se ao invés dele tocar em mim, eu chegar na miúda? Se ele é poderoso assim, eu toco na veste, pego o que eu quero, vou-me embora. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei? Agora ela vai mentalizar o plano baseado em tudo que ela ouviu. E parece que eu vejo a mente dela reproduzindo isso repetidamente. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E foi. Veio por detrás da multidão e estendeu a sua mão. Eu imagino ela. Ela está numa situação dificílima. Por quê? Porque se ela chega muito perto, ela esbarra. Se ela fica muito atrás, a multidão atropela. Ela vai ter que ficar à medida de um braço. E se eu te disser que nessa noite, tudo que você deseja receber de Deus está à medida de um braço? Por quê? Porque é uma forma de Deus dizer que tudo que Ele tem para você está ao seu alcance. Está ao seu alcance. Ela toca na orla das vestes dele, se liga nisso aqui. E na hora, ela é curada. Eu disse na hora, grita comigo e diga na hora. Grita, diga na hora. Ela é curada e sentiu no corpo estancada a hemorragia. Estancou. Quando estancou, ela entendeu, fui curada. Ela, ó, tá indo embora de fininho. Aí Jesus diz... Jesus para o trio, ó. Quem me tocou? Os discípulos, mestre, a multidão está todo mundo te apertando. Tu pergunta quem tocou? E virava-se para trás para ver artigo definido. Que isto fizeram? Ele sabia quem tinha tocado nele, sim ou não? Sim ou não? Ele só estava procurando ela e ele sabia onde ela estava. O que ele está fazendo é dando para ela uma oportunidade. De quê? De ser curada de novo. Por quê? Porque quando ela toca nele, ela tira dele aquilo que ela sabe que precisa. Mas quando ele toca com palavras nela, ele cura ela em áreas. Mais de 12 anos sem ser chamada de filha. Mais de 12 anos sem ser tratada como uma ovelha de Israel. Aí ela está morrendo de medo pensando, é agora que a multidão lincha a imunda. E ele diz, não, é agora que eu completo a cura. Porque você pode até me procurar, sabendo o que deseja, mas só eu posso te dar o que de fato a sua alma procura. Ele olha para ela e diz, filha, filha, assuma o seu lugar de propósito e saia do lugar de passividade. Oh, eu gostei do outro, bota o outro. Aquele outro que estava de sair da vitimização, o que estava aqui, assuma o seu lugar de filha. Assuma o seu lugar de filha. Assuma o seu lugar de filha. De filha. De filha. Bata no teu peito com carinho e diga, eu sou filha. Eu sou filha, eu sou filha. Assuma o seu lugar de filha. Filha, você é filha. Você não é imunda, você é filha. É curada como filha, resgatada por ser filha. Filha. Aí eu olho para esse texto, quando a gente entende que é filha. Se você entender que não importa o quanto suja você tenha ficado, para Jesus você ainda é. Olha isso. Eu digo, Deus, a gente faz um monte de campanha
para receber uma bênção. E às vezes ela não vem. Essa mulher pega o que queria sem pedir. Olha o texto, ela pediu? Olha o texto, ela pediu? Foi lá, pegou o que queria sem pedir, não foi roubo, Sâmara. Como é que tu vai, pega um troço, o que tu quer, sem pedir, leva? Não, olha o texto. Foi lá, pegou o que queria, sem pedir, e não foi roubo. Aí eu digo, Deus, a gente se humilha, jejua, cara no pó, e não acontece nada. A abusada vem, não fala contigo, pega, e já está vindo embora. Se o Senhor não chama, ela não te dava nem tchau. Aí o Senhor diz, no lugar de filha, você não gasta tempo pedindo para usar, que eu já te dei. São vocês que, não assumindo a posição de filha, usam o tempo para pedir coisas que eu já dei. Pare de usar o tempo, de usufruir o que Ele já te deu, pedindo autorização para usar o que já é seu. Quem aí tem a chave de casa? Não precisa pegar não, só levanta a mão. Quem tem a chave de casa? Hoje, quando o culto acabar, que você entrar em casa, você vai pedir para entrar na sua casa? Porque essa casa é? Para de ser bobo. Alguém disse assim, é alugada. Ah, é? Então eu vou te botar para fora e eu que vou morar lá. É sua. A casa é? Você pede permissão para abrir sua geladeira? Porque a geladeira é? Pare de gastar tempo espiritualizando o que Deus já te deu autorização para usufruir. É por isso que às vezes você ora e não recebe determinadas coisas. Não é porque não são suas, mas é porque você se comporta como se elas não fossem. Aí chega alguém ontem, tá você com 30 anos de carteirinha de membro. Aí a pessoa vem ontem, nem batizou, para revoltar o religioso. E já está nadando de braçada nas bênçãos. Aí você diz, Jesus! E Jesus diz, é você que está usando o tempo para pedir autorização para usar o que eu já dei. O outro chegou ontem, mas já está entendendo. Recebeu, foi curada. E foi curada porque, sobretudo, não adiantava Jesus curar o seu corpo se Ele também não curasse a sua. Se Ele também não curasse a sua. E foi nessa hora, quando Ele disse filha. Ela não está ouvindo filha, irmão, de qualquer um. Ela está ouvindo que ela é filha do Filho do Deus vivo. Então ela foi curada. Por quê? Porque foi ao ouvir essas palavras que ela tomou uma atitude. E são essas palavras que vão produzir a cura completa que ela precisa. Porque tudo que nós desejamos está na palavra. Porque ela é a expressão máxima de quem Deus é. Então se alguém te achar maluco por estar aqui plena sexta-feira à noite, saiba que você está no lugar certo, na hora, fazendo a coisa. Por isso até o que estava sentenciado para dar errado na sua vida vai dar. Porque de acordo com o que você ouve, suas escolhas serão assertivas.